A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Manuel. O Manuel pergunta ao pastor com relação à igreja evangélica Bola de Neve. Ele quer saber do pastor se é uma igreja séria, o que o pastor pode falar a respeito da igreja Bola de Neve. Bom, é uma igreja recente, criada aqui no Brasil, vinda dos Estados Unidos, tem muita característica da América do Norte. Os líderes são americanos, me parece, alguns talvez brasileiros, mas tem muita semelhança com as igrejas que se formam aqui no Brasil, vindas dos Estados Unidos. Isso, de modo geral, aconteceu nos princípios do evangelho que entrou aqui no Brasil. Eram missionários americanos, principalmente, que estavam aqui fundando igrejas como presbiteriana, batista, metodista, e mais tarde, então, que chegaram as pentecostais, lá pelos idos de 1910. Agora, a igreja Bola de Neve tem uma característica singular, que é dar uma atenção muito especial aos jovens, permitindo, assim, certas liberdades que, entre outras igrejas tradicionais, já não usam. Atenção aos jovens, permitindo certos tipos de esportes e certa forma de se vestir, mas pregam o evangelho corretamente como nós pregamos, e essa atenção que tem sido dada aos jovens tem livrado muitos jovens das drogas, desses ambientes que são comuns à mocidade dos nossos dias, passarem noites de sábado para domingo na rua, em bailes, danceterias e os abusos correspondentes. De modo que não temos nada a obstar contra essa igreja. Só apontamos essa particularidade dos jovens, que eles lutam também pela conversão, e que Deus abençoe essa igreja. A próxima pergunta, pastor, é da ouvinte Amélia. Ela conta aqui uma situação da vida cristã. Diz que foi convidada para participar de uma mesa de pizza. E no convite havia uma indicação de que se tratava de uma arrecadação de fundos para uma entidade com o nome de Ordem das Filhas de Jó. Quero saber, pastor, que tipo de entidade é essa? Naturalmente pode causar surpresa saber-se que a Ordem das Filhas de Jó, observem os nossos ouvintes, que Jó teve filhas que se destacaram pela beleza. E esta entidade, ela tem essa ordem para os jovens desse grupo, seja uma entidade para jovens do sexo feminino. Só podem pertencer jovens do sexo feminino, e é uma entidade ligada à maçonaria. Agora, da forma como a maçonaria tem uma entidade voltada para os homens, sexo masculino, com a vista de futuramente fazer que este jovem, a partir dos 21 anos de idade, ele possa se tornar membro da maçonaria, esse grupo chama-se Ordem de Molay. Assim criou também esta jovem, e nós entendemos então que tudo isso visa amealhar ou que toda a família seja envolvida com a maçonaria. Não oficialmente como sócios da maçonaria ou irmãos da maçonaria, mas com a família para situações especiais de congraçamentos. Então a família acompanha o marido, porque todos estão envolvidos. E futuramente os filhos vão se tornar, então, futuros maçons. Agora, para uma pessoa cristã que surge o problema. Bom, seguindo ainda com a pergunta da nossa ouvinte Amélia. Pastor, essa entidade
Ordem das Filhas de Jó, o que ensina que eventualmente pudesse chocar-se com a minha condição de crente em Jesus? Em primeiro lugar, nós temos o princípio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este mandamento é exclusivo. Seguido, se não terás outros deuses diante de mim. E o deus da maçonaria chama-se Gadu, grande arquiteto do universo. Pode parecer que este Gadu seja o criador de todas as coisas. Grande arquiteto do universo é uma expressão muito usada na maçonaria para identificar o seu Deus, que é particularmente chamado de Gadu, a junção fazer uma sigla com as 4 letras iniciais de grande arquiteto do universo. Só que, sendo a maçonaria uma religião acessível a qualquer pessoa, o único impedimento de entrar na maçonaria é que a pessoa creia na existência de Deus. Não se diz que Deus é. Ela precisa ser uma pessoa religiosa que creia na existência de Deus. Pode ser Alá, pode ser Buda, pode ser Maomé, pode ser qualquer Deus que seja cultuado por qualquer grupo de pessoas. Essa tem liberdade de entrar, como também até de cristãos. Nós sabemos que existem pessoas integradas nos meios evangélicos que fazem parte da maçonaria. Só que o Gadu, repetindo, é incompatível com o Deus que nós servimos. Por quê? Porque ele pode ser qualquer Deus. Então, enquanto num tipo de uma sessão, se assim chamada, maçônica, se cultua em primeiro lugar o Deus. Então é invocado esse Deus Gadu. Os outros, cada qual invoca o seu Deus, mas sempre com o título de Gadu. É uma posição contrária aos princípios fundamentais da Bíblia Sagrada. Então aí está um problema que devem pensar seriamente nossos líderes, mormente nas nossas reuniões que nós temos de escolas bíblicas dominicais, serem orientadas para este particular, porque amanhã pode receber um convite. Olha, você não quer entrar na ordem das filhas de Jó? Você não quer entrar noutra ordem dos jovens? E aí, sem ter conhecimento, pode então estar sendo tentada para isso. Ainda seguindo aqui na pergunta da nossa ouvinte, a Bíblia recomenda aos pais que ensinem seus filhos nas coisas de Deus. Aí cita aqui a referência de Provérbios 22:6, muito conhecida. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Tornando mais claro o assunto sobre o que é ensinar, lemos mais em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 3 a 7, também citados aqui na pergunta. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Até onde sei, como dissemos, essa entidade é para jovens do sexo feminino, de modo que, juntando com um filho, por exemplo, do sexo masculino, que também faz a filiação dentro da ordem ligada à maçonaria,
é como dissemos, de certo modo a família toda fica comprometida, não para assistir às reuniões ou sessões da própria maçonaria, mas para, em ocasiões especiais, participarem das reuniões que lá existem. E é um meio de agregar toda a família à loja maçônica. De certo modo, essa implicação. Agora, então, o que nós devemos dizer? Nós queremos dizer, concluindo aqui a nossa observação, que agora faz lembrar o que Josué disse para o povo de Israel, quando já na sua idade avançada, ele se despedia da direção que ele ocupava, de capitão, de líder, substituindo a Moisés quando Moisés morreu. Ele fez uma declaração enfática. Ele disse ao povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, é bom quando toda a família está agregada na casa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma limitação como chefe de família, até os 10, 12 anos, 14 anos, ainda trazemos nossos filhos sob freio. Às vezes eles vêm para a igreja constrangidos. Quando começam a alcançar uma idade maior, de 15 anos para frente, eles se julgam autônomos, com direito de escolher eles próprios o que querem. E aí começam a se afastar da casa de Deus. Mas, ainda que se afastem, paira uma expectativa, uma esperança. Pois eu tive um filho que foi criado dentro da igreja, praticamente, e um certo tempo depois, quando foi estudar, matricular-se numa faculdade, em companhia dos outros, se afastou da igreja. E o que eu estou fazendo? Eu estou orando por ele, pela salvação dele. Tem outro que veio para a igreja, chegou a dizer para um colega que também era crente no tempo quando ainda era menino: olha, nosso lugar não é aqui, nosso lugar é na igreja. Por quê? A princípio foram ensinados dentro da ordem bíblica por orientação paterna. Então, fica aqui as nossas observações nesse particular. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar. Por isso a razão da sigla NQI, não quer se identificar. E o nosso ouvinte pergunta ao pastor onde fica a região do Éden. É interessante que algumas pessoas que leem a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis, essas pessoas não creem no que estão lendo, admitindo que aquilo é tudo figura, um tipo de ilustração, mas não realidade histórica. Na verdade, tudo que está na Bíblia Sagrada, a começar do primeiro versículo do capítulo 1, tem realidade histórica. Por quê? Porque este jardim do Éden, que foi criado por Deus, quando criou o primeiro homem, como diz o versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e depois de algum tempo notou a ausência de alguém que fosse igual a ele, e fez cair um sono profundo, e deu-lhe uma mulher tirada do seu próprio corpo, e disse: deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Isso aí não é conto de carrocinha, não. Isso não é história para criança dormir. É uma realidade histórica. E a maior condição de nós podermos provar isso é
pergunta que foi feita agora. Éden significa delícias. Quando então foi criado o Jardim do Éden, o sentido seria jardim de delícias. É um fato histórico? Eu vou dizer que o jardim, a região do Jardim do Éden, ficava onde hoje nós chamamos Iraque. Lá estão os rios Eufrates, rio Tigres, que existiam na ocasião e que são citados no livro de Gênesis. Perfeitamente. E outros trechos que são submersos pelo Golfo Pérsico. De modo que é uma realidade histórica e não é... Eu cumprimento o jovem ou a pessoa que faz esta pergunta, porque às vezes temos até crentes que não admitem a realidade histórica do livro de Gênesis. Mas tudo que foi escrito pela palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não deixarão de passar. Quer dizer que o que está escrito foi escrito para nosso conhecimento. A próxima pergunta é do ouvinte Fábio, do bairro Conceiçãozinha, no Guarujá. Ele pergunta ao pastor qual a melhor explicação, pastor, sobre a bigamia de Davi e Salomão. E mais, eles deixaram de ser abençoados quando se tornaram bígamos? Em primeiro lugar, quero dizer ao nosso conselheiro Fábio que Davi e Salomão não foram bígamos, foram polígamos. É mais do que bígamos. Isto é, tinham muitas mulheres. Na verdade, a essa condição de possuir mulheres levou a família de Davi à ruína. Abuso sexual entre irmãos, assassínios, revolta de filho contra o próprio pai, como procedeu Absalão, tudo causou transtorno para Davi, porque Davi, nessa sua atitude de tomar uma mulher que não lhe pertencia, mulher casada, cujo marido era soldado ou militar do próprio exército de Davi, e no momento de fraqueza, vamos admitir, ele caiu nesse engodo e trouxe maldição para a própria família. E temos o caso de Salomão. Então, o caso de Salomão, filho de Betseba, com Davi, foi escolhido como rei. A princípio foi um rei muito temente a Deus, tanto é que foi visitado por Deus, que lhe pedisse em sonhos qualquer coisa que ele daria, e ele escolheu sabedoria. Deus lhe deu mais sabedoria e a vida dos inimigos, porque não lutava, foi um rei de paz, só que na velhice ele se envolveu para as mulheres. E é o que diz capítulo 11 de 1 Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, princesas, filhas de Faraó, e outros reis, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão que parecia mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, ele se tornou um idólatra, construindo o templo para aos deuses das suas mulheres, se envolvendo também na adoração a esses ídolos. E não perseverou em seguir ao Senhor. Embora Davi tivesse errado, ele permaneceu fiel a Deus. Então aí temos uma situação resultante do pecado de não apenas de bigamia, mas de poligamia, como era o costume nos tempos passados. A próxima pergunta é do ouvinte Tiago, da cidade de São Vicente. Pastor, é correto um irmão que tem cargo ministerial concorrer a um cargo político? Não é correto.
2 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então, aí está o preceito da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 a 5. Se vier a ser eleito, deve renunciar seu cargo na igreja, pois ninguém pode servir a dois senhores, é o que disse Jesus. Isso eu estou me referindo a uma pessoa que não tem cargo na igreja, às vezes se interessa por se envolver na política e aí deve optar estar lá ou sair dentro da igreja, porque nos dias atuais parece até impossível de ser um cristão e ser político. Mas temos pessoas muito nobres servindo a Deus na política. Por exemplo, nós temos agora a PL 122, que estava para ser aprovada e foi rejeitada no Senado por pessoas que estavam lá ligadas ao cristianismo. E a PL era quase um novo Código Penal, porque crente, pastor que recusasse a fazer um casamento de dois homens ou de duas mulheres, seria preso porque desobedeceu à ordem legal do país. Coisas tremendas estavam naquela PL 122, se não me engano, o número. Mas, felizmente, por obra de nossos irmãos no Rio de Janeiro, principalmente Silas Malafaia e outros mais que fizeram aquela passeata, foram junto às autoridades e opinaram pela rejeição, e isso aconteceu em nossos dias. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas deixa aqui uma pergunta para o pastor. Pastor, se estivéssemos falando de Jesus, para uma pessoa que nos responda assim: para mim não há solução, Deus não me aceita mais, sou o pior dos pecadores. O que podemos dizer para esta pessoa, pastor? Dizer que se fôssemos justos, Jesus não teria vindo ao mundo, pois não precisaríamos de Salvador nenhum. Está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 12 e 13, Jesus, porém, ouvindo, porque ele foi acusado de estar sentado junto a pecadores, publicanos e outros homens da classe baixa, assim, pobres. Então a liderança judaica, os fariseus, criticaram a Jesus por essa atitude dele sentado com eles. E Jesus, ouvindo a crítica, disse: não necessitam de médicos sãos. Pessoa com saúde não vai para um hospital, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, disse: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E ainda encontramos em João, capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Qualquer pessoa que se sinta no fundo do poço, estou arrasado, como disse o salmista no Salmo 40, eu estava com meus pés num saco de lodo. Um saco de lodo, a pessoa, qualquer esforço pessoal, afunda mais. Não tem recurso, a menos que venha de fora. Que alguém estenda a mão, estenda uma corda, um pedaço de pau, para ele segurar e se ele tirar. E ele dizia: eu clamei a Deus e Deus me ouviu e me tirou do lago de um saco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. E quando nós tomamos conhecimento de pessoas que foram erguidas moralmente,
é para engrandecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que recebeu também a nós. O programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final, mas será reprisado a 1h da manhã. Agradecemos aos seletos ouvintes pela atenção, pela participação em nosso programa e já os convidamos para que amanhã, nesta mesma emissora, a partir das 8h da manhã, venham acompanhar e participar de mais um programa Consultando a Bíblia ao vivo. Ficaram aqui algumas perguntas para serem respondidas pelo pastor. A pergunta do Sérgio, aqui da cidade de Santos. Também temos NQI Mulher, duas perguntas aqui. Infelizmente, sempre falando sobre adultério, sobre divórcio, sobre o casamento que vai muito mal. Infelizmente, são perguntas que nós ficamos aqui muito tristes por esta realidade dos nossos dias. Mas amanhã o pastor estará respondendo estas e outras perguntas. Pedimos paciência aos nossos ouvintes. Passamos agora à leitura dos nomes que os nossos ouvintes deixaram quando nos ligaram pedindo oração. Vamos orar por Leandro, Luane, Andressa, Cleiton e sua família, Alice e sua família, Walter Norato, Aurora, Zunária, Margarida, Eugênia, Luiz, Cid Quadros e Francisca Quadros, Tamires, Marcelo, Joabe e Kátia, a nossa irmã Lúcia, a nossa irmã Lourdes Rodrigues, o Silvio, o Jaime, o Obidar, o Leandro, a Jane, o Carlos, a Glória, o Antônio, o Francisco, a Maria do Socorro e o seu neto, o Tiago e família, Reumara, Roberto Milek e família, Valdo Soares, Tamara, Vera Lúcia, Manuel e o Sérgio. Vamos orar com o pastor. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta hora em favor destas pessoas que nos ligaram pedindo oração por motivos vários, maiormente o problema de enfermidades, que nesta hora, quando oramos, Tuas mãos sanadoras possam ser estendidas a essas vidas, Senhor, e livres dos males que incomodam, que perturbam, que causam tantos dissabores, Senhor. Abençoa, Senhor, ricamente. E te pedimos, Senhor, também por aqueles que têm outros problemas, que possam ter solução para os seus problemas, viver uma vida em paz, tranquila, sob a Tua proteção. E abençoa aquelas pessoas que não nos ligaram, mas que têm necessidades e precisa de Ti, que neste momento Tu ouças nas nossas orações. É no nome excelso de Jesus, Salvador e Senhor, que nós pedimos. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você